Olá, meus queridos amigos da FM TV. Bom, vocês devem ter reparado que nas últimas semanas, nos nossos últimos encontros, eu tenho falado muito em história, né? História do Brasil. Eu tenho lido muito sobre a história do Brasil também. Porque eu tô atrás da profundidade, sabe? Que eu tô cansada de tanta rasura que a gente lê nas redes sociais. Tanta coisa rara, discussão sem fundamento, sabe? Por simpatia ou antipatia desse ou daquele, por fake news. Então, ó, eles até ficaram bravos, o Felipe e a Elizabeth. Então eu tô atrás da profundidade perdida. Tem gente que está atrás da mocidade perdida. Eu estou atrás da profundidade. Eu quero me aprofundar nas coisas do meu país, na história. E a melhor maneira de fazer isso é lendo, né? Então, hoje eu vou falar para você de um romance, mas que também é um romance histórico, que é esse aqui, ó. Os Inconfidentes, do Carlos Alberto de Carvalho. Esse livro é de 2016, é maravilhoso, é um romance, mas é baseado em fatos históricos. E já que a semana passada a gente comemorou o 21 de abril, né? Dia do Tiradentes, então tá aqui para você Os Inconfidentes. O que tem de bacana aqui e de diferente é que a principal personagem é uma mulher que participou do movimento da Inconfidência Mineira. E é a história, esse livro conta a história do romance dela com um outro inconfidente. E o Carlos Alberto de Carvalho vai contando aqui no romance Os Inconfidentes a história do romance mesmo que rolou entre a Bárbara Eliodora e o Alvarenga Peixoto, que são duas figuras importantes da Inconfidência Mineira. Só que dela quase ninguém fala, mas ela era uma mulher que estava à frente do tempo dela e que influenciou muito todas as conversas, decisões e tudo, né, da Inconfidência Mineira. Então aqui, ó, você tem uma pequena biografia dos personagens que compuseram o romance, tá certo? Ela era ativista, era poeta, né? E aqui termina com Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes, né? Claro, tem o Joaquim Silvério dos Reis, tem o próprio Alvarenga Peixoto. Você sabe que é uma história que não é lá muito alegre. Não é muito alegre porque a Bárbara Eliodora e o Alvarenga tiveram filhos, casaram, foram felizes, mas no fim, né, por causa do envolvimento dele com a Inconfidência Mineira, ele acabou exilado. Ele foi exilado a Angola, mas ele nem chegou lá. Quando o navio aportou, ele já estava morto, né? Exílio faz isso também, viu? Mata. Então, essa é a história. O amor da Bárbara Eliodora, que era uma mulher que nasceu em 1759, morreu em 1819 e estava séculos na frente do tempo dela, e do Alvarenga Peixoto, figuras, né, importantes da nossa Inconfidência Mineira. Bom, é preciso dizer que eu estou falando do Carlos Alberto de Carvalho, o escritor, né? E coloco a ênfase no de porque existem mais escritores com o mesmo nome. Tem um mais antigo, Carlos Alberto de Carvalho Afonso, tem um Carlos Alberto Carvalho Filho,
E tem outro, Carlos Alberto Carvalho, que é professor na Universidade Federal de Minas Gerais, também é escritor. Então é muito Carlos Alberto e muito Carvalho, né? Eu estou falando do Carlos Alberto de Carvalho, que é esse aqui. E ele é graduado em letras, ele é carioca, graduado em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois mestre em 1996 e doutor em 2005 em letras, com ênfase em literatura brasileira pela PUC do Rio. Ele é professor titular na Universidade Estácio de Sá, professor vigente de literatura brasileira do Colégio Santa Maria e professor da Rede Estadual de Ensino. Ele escreve sobre mitologia grega e africana, filosofia para crianças, fábulas africanas e história do Brasil, né? História romanceada, como esse livro inelargável, maravilhoso, que é Os Inconfidentes, né? E é legal porque Os Inconfidentes escolhe como heroína, como personagem principal, a mulher, né? Que não é uma coisa muito comum quando se fala em história, principalmente em história do Brasil, né? Bom, o Carlos Alberto de Carvalho também, ele tem 13 livros publicados, mas ele também recebeu vários prêmios internacionais, inclusive. O primeiro livro dele, História de Ideal e Coragem, é de 2001, e de lá para cá ele publicou 13 livros. Esse, Os Inconfidentes, é de 2016. Então, gente querida, essa é a minha dica de livro para você hoje. Os Inconfidentes, do Carlos Alberto de Carvalho, tá? E eu sou Isabel Fonde Vasconcelos, também sou escritora, graças a Deus, tenho 21 livros publicados, né? E estou sempre aqui, te dando dicas de leitura, daqueles livros, não o que está na moda, não o que a editora me mandou release, não o que... Não, aqueles que eu li e realmente gostei. Aqueles que fizeram alguma diferença na minha alma, no meu coração, na minha vida, como Os Inconfidentes. Né, Felipe? Né, Elizabeth? É isso, gente querida. Até a próxima e um grande beijo.